Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal Célio Teixeira. Já agradecer aos amigos que foram lá, se inscreveram no canal, aqueles que não se inscreveram ainda, vão lá, se inscrevam, deixam também o seu likezinho para que esse canal continue crescendo, para que o próprio YouTube indique esse canal para outras pessoas. Então agradecer demais aos amigos e amigas que já me acompanham há algum tempo e vamos convidar outras pessoas para participarem também. Hoje é dia 10 de maio do ano de 2021 e já vamos direto aqui para os destaques do vídeo de hoje. Média de mortes diárias no Brasil cai 28% em um mês, mas ainda é muito alta. Tratoraço, olha que termo, tratoraço. Conheça os manda-chuvas da Codevasf, estatal do Centrão, desvio aí de dinheiro, ou seja, um dinheiro que seria normal no orçamento, me parece que eles conseguiram fazer um outro orçamento para receber dinheiro. São Paulo alcança 100 mil óbitos por Covid-19 sem ter aprendido a enfrentar o vírus. Covid-19, plano para vacinar professores do Distrito Federal já está finalizado. Aliás, é uma reivindicação de toda a classe Brasil afora. Atraso de IFA para o Butantan. 10 mil litros de insumo estão à espera para liberação ou por liberação do governo chinês. Número 1 de facção paulista no Ceará morava em casa de luxo em São Paulo desde 19. Ele foi capturado pela polícia cearense. Retomada de economia requer 56% dos brasileiros vacinados, diz estudo. Vacinação contra a gripe chega ao último dia da primeira fase com apenas 32% das doses aplicadas aqui no Ceará. Fiocruz descumpre prazo de entrega da vacina contra a Covid-19 desde o início do ano, lamentavelmente. E nós vamos conferir ainda. Ceará deve receber chuvas em todas as regiões entre a próxima terça-feira, entre amanhã e quinta-feira, diz a FUNSEMA. Aliás, o mês de maio, na primeira semana, já choveu quase por um mês de maio inteiro. Gente, agradecer demais mais uma vez a todos e já vamos direto aqui para os detalhes do vídeo de hoje. Neste domingo, o Brasil registrou mais 1.024 mortes pelo novo coronavírus, além de 38.911 casos confirmados. São agora um total de 422.340 óbitos, muito elevado. E 15.184.790 pessoas que já foram infectadas no país. A quantidade de óbitos diminuiu em relação ao domingo anterior, quando foram registradas 1.210 mortes, mas os casos divulgados neste dia da semana aumentam de menos de 30 para quase 40, diz as informações dos últimos 7 dias. O número de mortes diárias por Covid no Brasil recuou 28,3% em um mês, de acordo com a média móvel de 7 dias. O problema é que esse número está muito elevado ainda, vem caindo, graças a Deus, mas o número ainda é muito alto, lamentavelmente. Sob a guarda do presidente Jair Bolsonaro, 9 parlamentares detêm feudos na Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e de Parnaíba, chamado Codevasf. Aliados do Palácio do Planalto, esses deputados e senadores são padrinhos de nomes responsáveis por executar o orçamento da estatal elevado em torno de 2 bilhões 730 milhões. Vou corrigir o número aqui. Elevado, o valor aí da Codevasf subiu para 2 bilhões 730 milhões neste ano com as emendas no Congresso. O clube dos manda-chuvas tem ingerência sobre os superintendentes regionais e diretores da Codevasf, que decidem a realização de obras e a adoção de máquinas para redutos eleitorais. A influência política demonstrada a cada entrega feita pela estatal alimenta os planos eleitorais dos parlamentares e também de seus apadrinhados, muitos deles envolvidos em denúncias de corrupção. Olha o que está acontecendo. Os congressistas tiveram o aval do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Secretaria de Governo da Presidência da República para indicar um total de 459 milhões em repasse à Codevasf em dezembro do ano passado. A soma faz parte do pacote, para meus senhores, de 3 bilhões de reais que o governo distribuiu para atender deputados e senadores. A negociação do Palácio ocorreu sob a promessa de apoio para eleger Arthur Lira, do Progressista, à presidência da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, do DEM, no comando do Senado, isso em fevereiro deste ano, como revelou o Estadão. Aliás, o jornal Estadão traz uma matéria aí chamada Tratoraço, que eu vou dizer uma coisa. Um orçamento paralelo aí de 3 bilhões entrega a deputados que estão
na mesma linha de Bolsonaro, inclusive um cearense, Domingos Neto, aqui do município de Itauá. A matéria completa está no jornal Estadão, quem quer se formar vale a pena, porque traz um orçamento paralelo, entregando dinheiro àqueles que estão alinhados com o presidente Bolsonaro. Isso precisa ser investigado. Quem conhece as disparidades regionais do país e acompanha a pandemia pelos noticiários, sem observar os dados com cuidado, deve acreditar ilusoriamente que São Paulo se destaca positivamente em relação ao país e aos demais estados no combate ao coronavírus. Afinal, São Paulo tem a maior arrecadação, renda per capita e PIB do país, a melhor rede hospitalar de saneamento e também a malha rodoviária é a melhor do país, os mais avançados institutos de pesquisa e conta com os municípios mais bem avaliados em número de rankings de qualidade de vida. Com isso de desenvolvimento humano, é bem legal no Brasil, os municípios de São Paulo estão inseridos. Todos esses indicadores são importantes para atenuar a questão da pandemia e deveriam propiciar os melhores resultados comparativamente ao restante do país, mas não é o que acontece. Em termos de gestão da crise sanitária, ao contrário da administração federal, o governo paulista seguiu as recomendações científicas básicas, anunciou com bastante rapidez medidas de isolamento social, restrição ao comércio e circulação de pessoas. Só que nada disso contribuiu para que São Paulo ultrapassasse a marca de 100 mil mortos. E porque é difícil controlar a doença em São Paulo, porque é gente demais, aglomeração demais e muita gente também não respeita as medidas sociais de distanciamento e por isso São Paulo bateu o recorde já de 100 mil pessoas mortas, mais do que a grande maioria dos países no mundo. Está entre os 10 aglomerações no mundo com mais mortes, incluindo aí na frente de muitos países mundo afora. A Secretaria de Saúde e de Educação finalizaram o plano de vacinação dos professores e demais servidores das escolas da capital, isso lá no Distrito Federal. Os técnicos da pasta definiram critérios e já listaram quem vai receber as primeiras doses dos imunizantes. Por exemplo, a imunização em cada escola passo a passo. No entanto, ainda não há previsão de quando os servidores irão, de fato, ser incluídos na lista de prioridades. Isso porque o GDF, lá do Distrito Federal, assim como as demais unidades da Federação, é obrigado a seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Outra entrave é a falta de vacinas. Na semana passada, o governo federal voltou atrás e determinou que os imunizantes entregues ao Distrito Federal fossem usados para completar o ciclo de vacinação, ou seja, a segunda dose. Esse plano lá do Distrito Federal é fantástico. Vacinaria todos os professores, assim como é a reivindicação do governo do estado, aqui do Ceará e de muitos estados aí do país, mas esbarra na falta de vacina e a própria campanha de imunização do Ministério da Saúde ainda não entregou aos professores o direito de serem imunizados. Com isso, as aulas são postergadas, a presença do professor em sala de aula ainda não acontece de forma satisfatória e a torcida da classe Brasil afora é que os professores estejam inclusos aí na próxima etapa de vacinação. O governador João Dória esteve no local e acompanhou o carregamento dos caminhões. Durante coletiva de imprensa, Dória e Dimas Covas voltaram a criticar as falas do presidente Jair Bolsonaro em relação ao governo chinês. Isso porque o Instituto Butantan hoje entregou 2 milhões de doses, mas tem muita coisa presa lá sem poder ser liberada pela China, segundo as autoridades aí de São Paulo. Segundo o governador, cerca de 10 mil litros do insumo produzido aí pela Sinovac, chamado IFA, aguarda a liberação para serem enviados ao Brasil. Já existe 10 mil litros de insumos prontos da Sinovac, aguardando a autorização do governo da China para embarque, e cada vez que manifestações são feitas aqui de forma desagradável em relação à China, isso cria dificuldades claramente para a autorização do governo chinês para o embarque desses insumos para o Brasil, afirmou o governo de São Paulo, João Dória. É muito claro que há uma limitação determinada pelo governo da China, dadas as circunstâncias das constantes manifestações inapropriadas, inadequadas e absolutamente inoportunas do governo brasileiro através de suas autoridades, disse o diretor Dimas Covas. E isso, se é verdade, eu não sei, mas se for um país que já não consegue vacinar como se imaginava, vai atrapalhar ainda mais e muitas pessoas vão morrer até essas vacinas chegarem, lamentavelmente. Paulo Diego da Silva Araújo, Dino, ou universitário de 38 anos, preso no último domingo, ontem, portanto,
era o número 1 da facção criminosa paulista aqui no Ceará e morava em uma casa de luxo no município de Salto, em São Paulo, desde 2019, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aqui do Ceará. Essas informações foram divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, hoje, portanto. A prisão ocorreu justamente na residência onde o Dino morava. Ele estava morando em um condomínio de luxo, tomando todas as precauções que um criminoso de experiência dele costuma tomar. Mas um trabalho muito intenso de investigação e inteligência da Polícia Civil aqui do Ceará permitiu que ele fosse localizado, afirmou o titular da Secretaria, Sandro Caron, e ele terminou sendo preso em São Paulo. E ele era uma das pessoas mais procuradas aqui pela Segurança Pública do Estado do Ceará e tinha até uma recompensa aí de R$7 mil quem desse informação sobre ele, e aí a polícia terminou chegando na casa onde morava no interior de São Paulo. Ele era um dos que comandava a questão aqui no estado do Ceará, o chefe de uma facção, o PCC, aqui no estado, e chegou inclusive a colocar uma bomba ali próximo, em um veículo próximo à Assembleia Legislativa aqui do Ceará. A chamada imunidade de rebanho clássica de pouco mais de 70% da população deve ser atingida no Brasil somente no final do ano. Meu Deus do céu. As projeções são de um estudo da Joint Venture UBS BB Investment Bank, que mostra, no entanto, que uma retomada da economia de forma plena deveria vir antes disso, a partir de outubro, quando os brasileiros acima de 30 anos já estivessem vacinados. Esse grupo responde por 56% da população, percentual que, segundo a equipe econômica para o Brasil do banco, pode ser considerada a imunidade de rebanho efetiva no país. As informações são do Valor Econômico. De acordo com o estudo assinado pelo economista-chefe da UBS BB, Alexandre Azara, e pelo economista Fábio Ramos, é possível que mais de 90% dos brasileiros acima de 30 anos estejam vacinados até o fim de setembro. Deus ajude que sim. Eu imagino que se nós tivéssemos aí a população brasileira acima de 40 anos vacinada, já seria algo fantástico até agosto ou setembro, e a economia não estaria 100%, mas com uma volta bem significativa ao mercado de trabalho e à produção. A primeira fase da campanha de vacinação contra o vírus influenza é o vírus da gripe, viu, gente? Chega ao fim nesta segunda-feira. A primeira fase. No Ceará, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde era vacinar 1.082.438 pessoas. No entanto, até agora, só foram vacinadas 350.734 pessoas, ou doses desse imunizante contra H1, e corresponde a apenas 32,4% do público-alvo desta etapa, ou seja, menos da metade procuraram a vacina. Fazem parte deste grupo contemplado na primeira fase crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes puérpera até 45 dias após o parto, povos indígenas, crianças de 6 meses a 18 anos e trabalhadores da saúde. A campanha deste ano começou no dia 12 de abril e foi dividida em 3 fases, seguindo até o dia 9 de julho. A meta é vacinar 90% do grupo prioritário, ou seja, aqui no estado 3.300.313 cearenses. O orientador da célula do imunizante da Secretaria de Saúde aqui do estado, da CESA, Roberto Wagner Júnior Freire de Freitas, avalia que o baixo índice deve-se ao cenário atípico em que vive o Brasil, referindo-se ao contexto pandêmico do novo coronavírus. Já muitas pessoas não procuraram a vacina da gripe, até mesmo com medo de sair de casa, mas vamos torcer que esse número possa aumentar agora, inclusive porque os professores também entrarão nesta nova fase contra a gripe. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vem atrasando desde o início do ano as entregas das doses da vacina contra a Covid-19 produzida a partir da parceria com a AstraZeneca, que representa apenas 1 a cada 6 doses e meias aplicadas no Brasil. As informações são do jornal Estadão. Conforme dados do Ministério da Saúde, 46.400.000 doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no país. 11 milhões do imunizante da Universidade de Oxford AstraZeneca, ou seja, no Brasil, de 46 milhões aplicados, apenas 11 foram aí produzidos ou envasados pela Fiocruz. E 4 milhões das doses aplicadas da vacina Oxford AstraZeneca foram importadas, já prontas da Índia. Dessa forma, a produção da Fiocruz equivale a apenas 15,3% do total. O governo federal assinou acordo com a AstraZeneca em julho de 2020. A vacina foi aprovada para uso emergencial em 17 de janeiro e em abril recebeu o registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você imagina se
O Instituto Butantan, né, com a Coronavac, está com dificuldades, mas se tivesse parelho aí a quantidade de vacina, nós já estaríamos chegando aí a aproximadamente quase 100 milhões de vacinas, mas estamos muito longe disso ainda. Para fechar o vídeo de hoje, vamos falar de possibilidade de chuva. Aliás, as chuvas têm chegado aqui no estado na primeira semana de maio de forma muito efetiva, já chegando perto do total esperado para o mês de maio, e a previsão da FUNSEMI é que as chuvas vão continuar nesta semana. O Ceará deve seguir com condições favoráveis à chuva em todas as macro-regiões neste início de semana, porém com registros mais abrangentes a partir de terça-feira, a partir de amanhã, portanto, de acordo com a análise da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI. O estado deverá registrar poucas precipitações ao longo desta segunda-feira. A expectativa é de que as chuvas pontuais em todo o território cearense nesta segunda. Já para a terça, a tendência é de atuação de áreas de instabilidades oriundas do leste do nordeste, proporcionando condições para precipitações ou chuvas mais abrangentes em todas as regiões, exceto no Cariri, onde ainda ficará sob previsão de possibilidade de chuvas de 5 a 20% do território. Tanto na terça como na próxima quarta-feira, a tendência é que os maiores acumulados ocorram na proporção centro-norte, principalmente entre a madrugada e amanhã. A grande verdade é que esse ano não é um inverno tão bom, mas está praticamente chegando à média em algumas regiões com boas chuvas. Açudes tomaram água, inclusive aqui na região na última semana, melhorou as reservas hídricas, ainda é pouco, insuficiente, mas de qualquer forma é um ano que vai ter uma colheita em torno de 70% a 80% do esperado, ou seja, uma perca aí de 15% a 20% em algumas regiões, outras não tiveram perca alguma. Gente, agradecer demais pela participação, pelas pessoas que vão lá, veem o vídeo, vão lá no canal do Célio Teixeira no YouTube, agradecer demais, pedir mais uma vez aos amigos que já têm visto, que chamem outros amigos, indiquem esse vídeo para outras pessoas, agradecer demais a todos vocês e já fazer um convite para amanhã em mais uma produção do vídeo às 10 mais do dia aqui no canal do Célio Teixeira.